Então, falando aí sobre planejamento, os 4 estilos de aprendizagem, como abordar cada um, é muito importante que você preste muita atenção nesse modo, porque aqui a gente vai falar sobre estilo de aprendizagem, seria, como é que a gente pode falar? Como cada tipo de pessoa vai se desenvolver, entendeu? Então é muito importante que você entenda essa dinâmica para que você consiga aplicar isso em cada indivíduo, tá bom? O planejamento de aprendizagem, como parte de uma estratégia de coaching, deve ter considerações com diferentes estilos e métodos de aprendizagem. As pessoas tendem a preferir diferentes métodos de aprendizagem de acordo com as suas experiências, dando origem a cada indivíduo possua o seu próprio estilo de aprendizagem. Hoje, os estilos de aprendizagem identificados são 4, sendo eles ativistas, pragmáticos, pensadores e teóricos. E cada um aqui é necessário entender que tem a sua característica própria, certo? Então a gente precisa sempre pensar nisso. Poxa, peraí, como que cada um está vendo como é que fala? Como que cada um se comporta dentro daquele ciclo de aprendizagem? E aí cada um tem sua própria característica, tá bom? Primeiro a gente vai falar aí sobre esses 4 estilos estão diretamente relacionados com 4 modos de aprendizagem, ou seja, cada qual tem a sua própria forma de aprender. Como assim? Os ativistas levam a cabo a sua aprendizagem através de atividades concretas, ou seja, realizando tarefas. Os pensadores levam a cabo o seu tipo de aprendizagem através da análise das várias perspectivas, ou seja, eles precisam ver várias perspectivas, é o jeito que eles acabam absorvendo, acabam aprendendo melhor. O pragmático leva a cabo a aprendizagem através da prática de novas ideias e técnicas, ou seja, ele precisa de algo novo, ele precisa de novidade, ele precisa estar implementando esse tipo de coisa, certo? Os teóricos levam a cabo a sua aprendizagem através da revisão de todos os fatos, ou seja, ele precisa analisar tudo, ele precisa estar ali, olhando todas as nuances para conseguir ter um aprendizado melhor. E esses métodos, eles comprovam que cada indivíduo pode aprender de diferentes formas, dependendo do seu estilo de aprendizagem. Um indivíduo com estilo de aprendizagem ativista está associado a uma aprendizagem ativa, através de atividades concretas, sem recorrer a qualquer tipo de planejamento e correr riscos permanentes. Os ativistas, eles respondem de uma forma positiva quando são responsáveis por um projeto, suas funções, que necessitam de sair da zona de conforto, pois são entusiastas por natureza e entregam-se de forma fácil e inteiramente a novas atividades. Então, olha que interessante, isso aqui é um perfil ativista. Ele precisa estar fora da zona de conforto, ele precisa estar ativo, como o próprio nome diz. Então, ele precisa estar ali, o tempo todo ali, se testando, sendo na zona de conforto, pegando. Então, ele gosta disso. Então, é um perfil que já não vai conversar tanto como os pensadores, que são mais reservados e têm uma abordagem muito mais conservadora. Eles pensam antecipadamente, refletem sobre as experiências anteriores, ou seja, o que já aconteceu? O que aconteceu quando eu tomei determinada situação? O que aconteceu quando eu fiz algo parecido com isso? Então, eles têm esse perfil. Para o esses indivíduos tendem a fazer uma recolha de dados e uma análise de várias perspectivas encontradas. Para o desenvolvimento de um formando com este estilo de aprendizagem, é necessária uma abordagem mais cuidada, pois não se sentirá muito confortável quando conduzido para situações de alto risco. Ou seja, olha que legal. Se você identificar que aquele coach é um pensador, você já não pode aplicar de forma nenhuma aquela estratégia de sobrevivência para motivar ele, porque ele não gosta de alto risco. Então, olha que interessante as coisas se conectando e se conversando. Por isso, você tem que aprender e estar sempre implementando. Então, é bem interessante você estar de olho nisso, certo? Aqueles que preferem um estilo de aprendizagem teórico têm propensão a aprofundar e a fazer uma revisão dos fatos abordados, procurando compreender a forma como funciona. Ou seja, ele faz uma revisão de tudo que aconteceu ali, de tudo que foi abordado, e ele procura, cara, como que isso aqui funciona, qual é a melhor forma de funcionar? Como que isso aqui funciona da melhor forma possível? Então ele vai estar procurando esse tipo de coisa. Então, olha que interessante a diferença. Cada um com a sua forma de agir. Os indivíduos com esse tipo de aprendizagem, os teóricos, são analíticos, objetivos, lógicos e isentos, com tendências perfeccionistas.
O desenvolvimento desse tipo de formão, desse tipo de coaching, deve estar mais suportado ao nível teórico, apelando à lógica. Já os pragmáticos são experimentais por natureza, preferindo pôr em prática novas ideias e técnicas em vez de pensar antecipadamente nos passos a tomar. Ou seja, ele vai lá e vou testar uma coisa nova aqui, quero ver se isso aqui vai dar certo. Então, talvez para motivar ele, o de sensibilizar, ou quem sabe já o de sobrevivência, cara, testa aí alguma coisa nova, ele vai estar disposto a fazer isso. Eles agem rapidamente, de uma forma confiante e baseados em ideias que os atraem. Relativamente ao seu desenvolvimento, os pragmáticos necessitam de apoio no desenvolvimento de planos e de fornecimento de novas experiências para poder testar. Então, olha que interessante. Ele vai ali pelo que chama mais a atenção dele, ele não tem um filtro de escolha, então ele acaba indo para aquilo que chama mais a atenção. Existe claramente o risco de se generalizar, devendo estar convencionado que todas as pessoas têm capacidade de aprender nos 4 formatos. Então, todo mundo pode aprender nas 4 formas, mas existem preferências de aprendizagem. Isso que não restringe que uma pessoa teórica possa aprender, por exemplo, gostando de coisa nova. Não. Mas são preferências desse estilo de pessoa. Mas para gerir um desempenho de cada um, será útil ter em conta as suas preferências, não apenas porque irá ajudar a encontrar a melhor forma para o seu desenvolvimento, mas também porque a composição do estilo de aprendizagem vai fornecer indicações para encontrar a abordagem mais indicada no processo de coaching. Então, olha que interessante. Quando a gente lê isso, a composição do estilo de aprendizagem vai fornecer a indicação para encontrar a abordagem mais indicada, ou seja, o que vai funcionar melhor, o que vai atrair melhor, o que vai facilitar Olá, mais peço o processo. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Facilitar mais o processo de coaching. Então, olha que interessante. Tendo em conta a preferência do estilo de aprendizagem do coach, este terá que reconhecer qual o seu estilo e ter a sensibilidade aguçada ali para perceber que aquele que se apresenta mais adequado para si pode não ser aquele para o seu coach. Ou seja, muitos profissionais, eu sou teórico, por exemplo, e aí eu acabo transferindo o que todas as pessoas são. E eu preciso ter mais sensibilidade para eu vou tirar a minha ideia, beleza, eu estou na frente dessa pessoa e eu preciso atendê-la. Então eu preciso olhar para ela, 100% para ela, entendeu? Para que aí sim eu consiga identificar ela, qual que é o dela aqui. Porque aí você vai tratar de acordo com o dela e não de acordo com o seu. Então muito cuidado com isso, tá bom? Este contraste não é necessariamente prejudicial, pois dois estilos trabalharem em conjunto pode ajustar-se e complementar-se. O segredo é estar atento e usar de fato como uma força, pois nas organizações ou na vida dos cultis existirá certamente um contraste de estilos a trabalhar em conjunto. Ou seja, aquela pessoa que é teórica, ela vai ter que trabalhar com alguém, seja na empresa que ela trabalha, na sociedade, seja no relacionamento, ela vai trabalhar com alguém que é ativista, e isso é muito bom para que você também conhecer todos eles, entender bastante sobre eles, para você ajudar ela a se relacionar melhor também, certo? Agora a gente vai ver quais os tipos de atividades se adequam melhor para cada tipo, destacando que isso não é uma cela que prende a pessoa a tais atividades. São apenas atividades que cada estilo pode cessar melhor, o que não exclui outras, ou que outro estilo de aprendizagem não possa desempenhar formidavelmente tais atividades. Então, vamos aos quadros aqui, né? Atividades que se adequam aos ativistas, atividades de aprendizagem mais adequadas, novas experiências, exercício onde exista uma participação ativa
jogos de negócio e projetos de decisão de curto prazo, projetos com algum grau de dificuldade sob certa pressão. Isso para ele está no ambiente dele, entendeu? Ele está ali é dele, ali ele controla. E atividades de aprendizagem menos adequadas para esse tipo de perfil. Palestras, leituras e observações, sessões de coaching muito teóricas, atividades que envolvam análise de dados intensiva, repetição continuada de atividades semelhantes. Então, se você pega uma sessão e você tentar teorizar demais, ele vai achar chato. Ele não vai se entregar. Mas se você consegue criar algum tipo de exercício para ele poder participar, ele vai estar com você e ele vai gostar da sessão, entendeu? Então é totalmente diferente de outros perfis. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui para ficar melhor para você ver. Isso. Agora vamos falar dos pensadores. Quais são as que mais adequam a ele? Possibilidade de observar os outros e empenhar funções, ou seja, você coloca ele ali para ficar vendo o que o outro está fazendo. Olha que interessante. Para o ativista isso aqui, meu Deus, ele vai virar mortal para trás. Tempo para rever as decisões e posições tomadas, ou seja, ele precisa estar analisando, ele precisa olhar, ele precisa pensar sobre as decisões que ele tomou. Oportunidade de discutir ideias com outros indivíduos, vídeos e outros suportes audiovisuais similares. O que menos se adequa ao perfil pensador? Desempenho de funções diante de outros indivíduos, ou seja, ele ficar muito exposto, para ele não é legal. Ele gosta de ficar mais sozinho. Entrega de tarefas sem tempo adequado para decidir. Você fala para ele, ó, para amanhã. Ele, opa, calma aí. Isso aqui tira ele do centro. Atividades com parâmetros pré-estabelecidos. Necessidade de usar atalhos para alcançar o objetivo. Então isso aí para ele não é legal. E os teóricos? Os teóricos os mais adequados. As situações onde seja necessária ponderação, situações complexas, com jogo de negócio com duração longa, modelos e teorias, situações interessantes, mesmo que não relevantes. Então olha a diferença dele para o ativista. Então imagina essas duas pessoas se chocando. Você precisa ajudar essa pessoa a se relacionar melhor, entendendo também esses perfis, né? Quais são os menos adequados? Situações pouco claras e superficiais ou de conotação emocional, situações desestruturadas, especialmente com pontos pouco claros, solicitação de decisões sem uma política de regras e procedimentos, exigência de rápida decisão sem um exercício de explicação sobre a sua relevância. Então, você fala para ele, toma essa decisão, e ele não souber a relevância daquilo, para ele vai ser ruim, ele não vai se aderir. E no processo de coaching é muito interessante você entender cada uma para que você, dentro do teórico, crie modelos e teorias. Olha que interessante, ele vai ficar muito mais, ele vai confiar muito mais em você, ele vai ter muito mais conexão, empatia com você, porque você sabe e você está conectando diretamente com ele. E os pragmáticos, sendo aí os últimos, os mais adequados são exercícios onde a ligação com a função é óbvia, atividades práticas e relevantes, situações onde a implementação é importante, tal como a aprendizagem, elaboração de planos de ação para serem utilizados na sua função. Menos adequadas. Atividades pouco práticas e sem relevância para a sua função profissional, situações com um plano de ação pouco claro, exercícios com resultado pouco compensatórios, situações em que o coach está aparentemente fora da realidade. Então, ele precisa estar bem ali, ele precisa saber muito bem o que está acontecendo para que ele se sinta confortável, né? Para que ele se sinta. Ele precisa saber de, cara, você está viajando aí, uma atividade muito lúdica, por exemplo, ele não vai gostar, ele vai sair da sessão, que negócio louco, o cara tá meio viajando ali, você entende? Então isso aí você precisa estar muito, muito atento. Então agora a gente vai entrar no 9º módulo, mas dentro desse módulo aqui, pega esses quadros, pense, veja quem é você é mais teórico? Você é mais ativista? Se entenda para poder entender os outros, tá bom? Isso é muito importante você fazer, pegar e estudar, entender, rabiscar, cara, eu faço, nossa, deixa eu pegar aqui as pessoas que eu conheço, essa pessoa é o quê? Qual que é a função que eu vejo que ela se adequa mais? Entender cada perfil é extremamente interessante, tá bom? Então, no próximo módulo a gente vai falar sobre os 7 pilares de um coach eficiente. Até mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação.
E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!